Esse áudio foi extraído do curso da primeira fase do professor Marcos Lira. Para acessar o curso completo, acesse o link lá no Insta @MarcosLiraProf. Fala pessoal, beleza? Vamos começar agora nosso curso Gabaritando Ética. Uma atenção especial nessa disciplina, porque é a única com 8 questões. É a disciplina que tem um número maior de questões. Então, sem sombra de dúvidas, é a disciplina que você precisa gabaritar. E é a que você tem mais chance de gabaritar, levando-se em consideração que é a disciplina que tem um conteúdo não tão extenso quanto outras disciplinas. Então, o conteúdo é pequeno, é direcionado. Além disso, é uma disciplina fácil de se estudar e você precisa gabaritar ética. 8 questões tranquilas para você gabaritar ali na sua prova. Mas você precisa seguir 3 passos, beleza? Nosso curso, primeiro você assiste a aula, que essa aqui é a primeira. Depois dessa aula, você já vai ler os artigos referentes aos temas dessa aula e, posteriormente, já responder as questões. Então, você precisa passar por esses 3 pontos. Assiste a aula, onde eu vou te direcionar para você entender melhor o tema. Você vai aprofundar o conhecimento lendo os artigos. Você precisa ler os artigos e, de forma alguma, você vai pular as questões. Responda todas as questões. Lembrem que essas questões são comentadas. Você lê o enunciado, tenta responder e já olha ali a fundamentação para você verificar ali qual o raciocínio que a banca quer que você tenha naquela questão. Então, sem mais delongas, vamos aqui direto. Você vai observar que todas as aulas são objetivas, são poucos minutos cada tema trabalhado e vamos começar agora o nosso primeiro tema. O que nós vamos trabalhar aqui? A atividade da advocacia e o mandato judicial. Então, nós vamos trabalhar basicamente 2 temas aqui que são importantíssimos. Professor, todas as aulas, os temas são importantes? Sim, se você quer gabaritar ética, você precisa assistir todas as aulas do início ao fim e fazer o passo a passo. Mas não é nada que traga aí uma morosidade. Então, se você consegue ali assistir uma série no final de semana, com certeza você consegue assistir o Gabaritando Ética, ler todos os artigos e responder as questões em um final de semana tranquilamente. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar sobre a atividade da advocacia. O que a FGV quer saber de você quanto à atividade da advocacia? É saber se você consegue identificar quais as atividades que só o advogado pode realizar. Então, basicamente, a FGV vai trazer uma questão para você, onde nesse enunciado vai trazer um caso prático e você vai ter que identificar se isso só o advogado pode fazer ou não, qualquer pessoa pode fazer. Então, quais são as atividades privativas que só o advogado pode realizar? É a postulação judicial, certo? Postular em juízo, peticionar em juízo, prestar consultoria, assessoria e direções jurídicas e visar atos constitutivos de pessoas jurídicas. São esses 3 atos que só o advogado pode realizar. Mas em relação a esses 3 atos, nós precisamos fazer algumas ressalvas. Primeiro, nós vamos tratar do quê? Da atividade postulatória, do advogado postular em juízo, peticionar em juízo. Então, a regra é que, se uma pessoa quer buscar a resolução ou fazer a sua defesa por meio do Poder Judiciário, precisa o quê? Precisa de um advogado. Tranquilo, ok, professor. Mas tem atos que você pode postular em juízo que você não precisa de advogado. E é isso que você precisa saber. As exceções são, primeira coisa, o HC, impetração de habeas corpus. Você está cansado de saber que para impetrar o HC, qualquer pessoa pode fazer. Então, não é só advogado, é qualquer pessoa, inclusive em qualquer instância ou tribunal. Em qualquer instância ou tribunal. Então, tanto em primeiro grau
quanto em segundo grau, ou até mesmo no STF ou STJ, qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus. Muita atenção aí. Dos remédios constitucionais, é só o HC, beleza? Mandado de segurança, precisa de advogado. Mandado de injunção, precisa de advogado. Os outros remédios constitucionais, todos eles precisam de um advogado. Mas o HC não. Qualquer pessoa em qualquer instância ou tribunal. No que diz respeito aos juizados especiais cíveis, beleza? Nos juizados especiais cíveis, você pode buscar o Poder Judiciário, você pode peticionar, pode postular até um limite de 20 salários mínimos. Beleza? Até 20 salários mínimos você pode postular sem o advogado. Mas muita atenção aqui que se precisar recorrer, ou seja, na fase recursal, aí essa pessoa precisa de um advogado. Via de regra, juizado especial civil é facultativo aquela pessoa entrar com um advogado ou não, mas até 20 salários mínimos. Se for acima de 20 salários mínimos, é obrigatório advogado. Se eu optei até 20 salários mínimos entrar sem advogado, beleza, posso. Mas agora vai para a fase recursal. Ah, não, agora é isso aí, precisa de advogado. No que diz respeito aos juizados federais, certo? E da Fazenda Pública, é facultativo ali a assistência do advogado, beleza? No teto normal ali do juizado especial federal. Agora, quanto à Justiça do Trabalho, a pessoa pode exercer o jus postulandi, certo? Entrar com uma ação sem precisar de advogado. Pode tanto nas varas do trabalho quanto nos TRTs, ou seja, em primeira instância e em segunda instância. Mas muita atenção que na Justiça do Trabalho existe algumas situações que é obrigatório ter a presença do advogado para poder postular, que seria ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e os recursos que vão para o TST, beleza? Então, se eu vou recorrer para o TRT, não precisa de advogado. TRT não precisa de advogado. Mas para o TST, que é a instância máxima na Justiça do Trabalho, aí nesse caso precisa de um advogado. Também não inclui nas atividades da advocacia postulatória, privativa do advogado, você postular na Justiça de Paz, não precisa de advogado, também para propositura de alimentos e entrar com uma revisão criminal, certo? Lá em processo penal, você aprende que revisão criminal é semelhante à ação rescisória para a esfera civil, né? Que é a única hipótese de você rever uma decisão transitada em julgado por meio de uma revisão criminal. Mas isso fica para as aulas de processo penal. O que você precisa saber é que uma pessoa pode entrar com uma revisão criminal sem a necessidade de estar sendo representada por um advogado. Beleza? Um pouco mais à frente, nós vamos observar aqui as atividades extrajudiciais. Ou seja, são atividades em que a gente não vai provocar o Poder Judiciário, mas mesmo assim precisa ter a presença do advogado. Beleza? Então, por exemplo, atividade de consultoria, assessoria e direção jurídica, direção e gerência jurídica de uma determinada empresa ou de um setor público precisa ser advogado. Ah, professor, só fazer uma consulta o bacharel não pode? É atividade privativa do advogado. Além disso, separações, divórcios, inventários extrajudiciais e também uso capião extrajudicial. São as demandas que se realizam no cartório, diretamente no cartório. Ah, vai se divorciar, não tem filho menor, certo? Tá tudo certinho, acordado, é consensual, vai direto no cartório. Precisa ter ali a presença do advogado fazendo a assinatura. A mesma coisa, inventário extrajudicial. Fez o inventário direto no cartório, precisa ter a assinatura do advogado. Uso capião da mesma forma. Além disso, os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Então, quando eu vou abrir uma empresa, eu preciso realizar um contrato social, os atos constitutivos daquela empresa. E para isso ter validade, precisa ter a assinatura do
advogados. Então, se eu vou abrir uma pessoa jurídica, precisa ter a assinatura de um advogado nos atos constitutivos daquela empresa. Então, o que eu te chamo a atenção aqui? Que só poderão ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando esses atos forem visados, ou seja, assinados pelo advogado, sob pena de nulidade. Aí eu te chamo a atenção aqui para as exceções, que são pessoas jurídicas que podem ser constituídas sem a necessidade de ter a assinatura do advogado. Porque o que cai na prova é a exceção. Então, quais os tipos de pessoas jurídicas que eu posso abrir sem ter a necessidade de ter esse visto do advogado? Microempresas, empresas de pequeno porte e as EIRELIs ou EIRELIs. Fica da forma que você queira falar. Beleza? Então, microempresas, empresas de pequeno porte e EIRELIs não precisam ter assinatura de advogado. Agora, as demais pessoas jurídicas precisam ter a assinatura do advogado. Beleza? Importante a gente falar aqui sobre a advocacia pro bono. O que é a advocacia pro bono? Seria a possibilidade do advogado atuar de graça em uma demanda. Ou seja, olha, eu quero ajudar aquela pessoa não tem dinheiro. Eu posso advogar gratuitamente? Posso. Isso chama-se advocacia pro bono, que se encontra no artigo 30 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Então lá vai nos trazer que é lícito o advogado exercer essa advocacia pro bono, desde que ele faça de maneira eventual. Não pode ser de maneira habitual e voluntária. Tranquilo? Então é algo que não seja corriqueiro, é uma forma eventual, não é algo habitual. É voluntária e os destinatários podem ser tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas. Então posso advogar pro bono para uma pessoa jurídica e também para uma pessoa física sem problema nenhum, desde que essas pessoas jurídicas elas precisam ser necessariamente instituições sociais, sem fins econômicos, sem fins lucrativos. E os assistidos dessas pessoas jurídicas têm que ser beneficiários ali que não têm recursos para a contratação de profissional, que não podem arcar ali com as despesas de honorários advocatícios. Já as pessoas naturais, pessoas físicas, eu posso também exercer a advocacia pro bono, desde que essas pessoas naturais não possuam condição, sem prejuízo ali do seu sustento, para contratar esse advogado. Ou seja, as pessoas pobres na concepção jurídica do termo. Tranquilo? E enquanto advocacia pro bono, você precisa se ater o seguinte, que é vedado a utilização da advocacia pro bono para... Então, não posso advogar de graça com as seguintes finalidades. Para utilização para fins políticos partidários, eu vou advogar aqui de graça para um vereador que é pobre. Não, mas aquele vereador é pobre, eu posso advogar para ele? Não, não pode para fins políticos partidários. Não pode para fins eleitorais. Beleza? Olha, eu vou advogar de graça aqui para esse partido durante as eleições, porque né, se alguém ganhar ali eu posso garantir alguma coisa mais na frente. Não, não pode para fins eleitorais, nem para fins políticos partidários. E também eu não posso utilizar a advocacia pro bono como instrumento de publicidade para a captação de clientela. Ou seja, o advogado ele não pode ali, por exemplo, nas redes sociais, ele vai lá divulgar que ele presta gratuitamente a advocacia. Não, isso ele não pode porque o intuito ali é a captação de clientela. Tranquilo? E, pessoal, importante eu falar aqui sobre a notória especialização. Como assim? O que é notória especialização? A advocacia e a notória especialização. Vamos lá, vou te fazer uma pergunta. Pode um advogado ser contratado diretamente, até mesmo por inexigibilidade de licitação, por uma pessoa pública, certo? Por uma pessoa jurídica pública? Como assim, professor? O Estado quer contratar um advogado. Quando me refiro ao Estado, me refiro à União, município, certo? Um próprio Estado da Federação. Olha, o município X quer contratar um advogado. Precisa de licitação para isso? Pode contratar diretamente? A resposta é que depende.
só não haverá ilegalidade nessa contratação direta desde que esse advogado tenha comprovado a notória especialização. Então, o ente público ele pode contratar diretamente um advogado sem necessidade de licitação, desde que essa pessoa tenha notória especialização para aquela situação. Exemplo que eu coloco para você. Vamos supor que o município ele não tem um procurador ali do município e resolve contratar um advogado que tem grande especialidade em direito tributário para discutir uma matéria perante o STF. Olha, aí você já observa que é algo especial. Então vai lá e realiza a contratação desse advogado independente de licitação. Então só não haverá ilegalidade desde que esteja comprovada a notória especialização daquele advogado. Beleza? Ok, matamos o assunto ali de atividade de advocacia. Agora vamos falar sobre o mandato, certo? O que seria esse mandato? A gente já sabe que o advogado é ele que postula em juízo, beleza? Mas para o advogado postular em juízo ou fora dele, ele precisa fazer prova de seu mandato, ou seja, de uma procuração. Então, se o advogado vai representar uma determinada pessoa, precisa o quê? De uma procuração. Meu cliente me procurou para eu entrar com ação ali e defendê-lo, ou iniciar uma ação propriamente dita. Então, para isso, esse cliente precisa assinar uma procuração, ou seja, um mandato, dando poderes a mim para que eu possa representar ele em juízo ou fora do juízo. Então, beleza, o advogado pode representar, vai representar o seu cliente? Vai, mas para isso precisa de uma procuração, precisa do mandato assinado pelo cliente, transferindo poderes para isso. Mas aí, o que você precisa se ligar aqui, que a revogação, certo? É o ato do cliente que revoga os poderes conferidos na procuração. Olha, o cliente contratou o advogado e agora não quer mais que o advogado represente ele. Então, sei lá, o cliente desentendeu lá com o advogado, não quer mais que ele seja advogado dele e quer revogar aquela procuração, aquele mandato. Então, a revogação é ato do cliente, certo? Então, é um ato não formal e que não desobriga o cliente do pagamento proporcional das verbas honorárias contratadas, nem as de sucumbência. Tranquilo? Já a renúncia já seria o ato do advogado. Então, o advogado que não quer mais continuar na causa. Ele quer renunciar à procuração que foi assinada pelo cliente. Aqui dispensa a motivação, não precisa de motivação, mas não a continuidade da responsabilidade profissional do advogado pelo prazo de 10 dias. O advogado renunciou à procuração. Ele continua sendo responsável pelo prazo de 10 dias, salvo se for constituído um novo advogado antes desse prazo de 10 dias. Olha, eu, advogado, renunciei à procuração, saí da causa, fico ainda responsável ali, pelo zelo do processo, pelo prazo de 10 dias. Mas vamos supor que antes desses 10 dias, esse cliente já contratou um novo advogado e já juntou a procuração. Pronto, se já tem esse novo advogado, não preciso esperar esse prazo de 10 dias. Beleza? E muita atenção aqui, a renúncia ao mandato não exclui a responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente ou ao terceiro. Ou seja, as pessoas, certo? Vamos supor que eu tenha ali durante o momento que eu estava exercendo ali, defendendo aquele meu cliente, eu trouxe prejuízo para ele. Aí não é porque houve a renúncia ou a revogação que foi excluído, não. O prejuízo que eu causei, eu vou ter que arcar com ele. E o mandado judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso do tempo, certo? Salvo se o contrário for consignado ali no respectivo instrumento. Olha só, nas procurações, naturalmente, não tem um prazo de validade, certo? Então, qual o prazo, da procuração? É até que a finalidade seja cumprida. Então, vamos supor que uma pessoa me procurou para entrar com uma ação de alimentos. Assinou a procuração. Acabou essa ação de alimentos, foi extinta? Pronto, acabou a finalidade daquela procuração. Beleza? Mas pode ser
que tenha na procuração, a gente pode colocar lá um prazo de validade daquela procuração. Tranquilo? E o advogado, certo? Firmando urgência, ele pode atuar sem procuração, mas ele precisa apresentar ali num prazo de 15 dias posteriormente, prorrogável por igual período. Como assim, professor? Vamos supor que uma pessoa me contratou, doutor, me ajuda aqui, preciso de urgência nessa audiência que vai ser amanhã de manhã, certo? E meu advogado, não sei onde é que ele se encontra, não sei onde é que ele está, eu preciso de um advogado, você pode estar lá presente? Posso. Aí eu vou lá no outro dia, informo ao juiz, olha, é o seguinte, o cliente me procurou ontem, eu estou aqui, não tem ainda procuração, porque eu vou tentar ainda encontrar outro advogado, então, posteriormente eu vou juntar a procuração. Pode, beleza? Devido à comprovada urgência. Eu tenho que peticionar hoje, tenho que protocolar essa petição hoje, estou sem a procuração do cliente, é algo urgente. Beleza, posso protocolar, posteriormente eu junto a procuração. Beleza, beleza. Além disso, importante ressaltar que o advogado ele não deve aceitar procuração de quem já tem patrono constituído, certo? Então, a regra é o seguinte, se um cliente me procura e já tem um outro advogado constituído, opa, peraí, certo? Eu não posso pegar uma nova procuração. Eu tenho que entrar em contato com esse advogado para que seja feita uma revogação, certo? Ou que assine um subestabelecimento, beleza? Salvo por motivo ali plenamente justificável ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis, tranquilo? E o subestabelecimento, o que é isso? É a transferência de poderes de um advogado para outro advogado, tranquilo? Então pode ser que, olha, arrumei um cliente, esse cliente não quer mais continuar comigo, ele pode, né, pedir a revogação, certo? Ou se eu não quiser mais continuar com ele, eu posso renunciar à procuração, mas existe uma medida ali que seria algo mais, né, recomendável, que seria um subestabelecimento, para que não chegar a ter uma renúncia e nem uma revogação. Então, olha, cliente, é o seguinte, já que você não quer continuar comigo e eu não quero continuar com você, então você procure um novo advogado e quando você arruma esse advogado, eu vou assinar um subestabelecimento para ele, beleza? Então, vou transferir os poderes que você me deu para esse advogado, assinando um subestabelecimento. Só que esse subestabelecimento ele pode ser sem reserva de poderes, onde o advogado ele sai da causa, transferindo os poderes para o outro, ou pode ser que esse subestabelecimento seja com reserva de poderes, onde o advogado não sai da causa. Então, o subestabelecimento com reserva de poderes é a transferência de poderes de um advogado para um outro advogado de forma provisória, beleza? E aqui não precisa de concordância do cliente. E os honorários devem ser ajustados antecipadamente. Como assim, professor? Vamos supor um exemplo. Eu tenho um cliente e eu tenho uma audiência para fazer nesse dia específico desse cliente. Ele assinou a procuração para mim. Mas eu não vou poder estar presente nessa audiência. Aí o que eu faço? Contato um colega meu. Fulano, você pode fazer essa audiência para mim? Certo? Que nesse dia eu não vou estar presente. Então observe que o quê? Esse meu colega, o meu cliente não transferiu poderes para ele. Não tem o nome dele na procuração, nem nada do gênero. E eu não estou saindo da causa. Esse meu colega vai apenas realizar essa audiência que eu não posso estar presente. É só um ato. Então, nesse caso, eu, como advogado, assino um subestabelecimento com reserva de poderes, transferindo poderes para esse meu colega apenas realizar essa audiência. Beleza? Então, já observe aí a diferença. Já o subestabelecimento sem reserva de poderes seria na transferência de poderes de um advogado para um outro advogado de forma definitiva. Então, é um advogado transferindo poderes para o outro advogado e esse advogado que transferiu poderes, ele sai da causa. E aí, nesse caso de subestabelecimento sem reserva de poderes, precisa de concordância prévia e inequívoca do cliente. Beleza? Além disso, preciso ressaltar para vocês quanto à liberdade e independência. Então, o advogado, ainda que ele esteja vinculado ao cliente, né,
pessoa que constituiu poderes para ele, pode ser mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviço ou como integrante de departamento jurídico ou de órgão de assessoria jurídica, seja ele público ou privado, esse advogado ele deve zelar pela sua liberdade e sua independência. Então, eu posso afirmar para você que é legítima a recusa pelo advogado do patrocínio de causa e de manifestação no âmbito consultivo, de pretensão concernente a direito que também lhe seja aplicável ou contraria a orientação que lhe tenha ali um mau estado de interpretação. Então, o advogado ele tem a sua liberdade e independência, beleza? Pode se recusar a fazer algo que não tem aquela finalidade específica ali daquele mandato. Tranquilo? Então, por exemplo, o advogado ele não é obrigado a aceitar a imposição do seu cliente, que pretendia ver com ele atuando outros advogados, certo? Nem aceitar a indicação de outro profissional que trabalhe com ele no processo. Não, amigo, não sou obrigado a trabalhar com ninguém, não. Você me contratou no primeiro momento. Se você quer incluir outro advogado, eu preciso concordar. Se eu quiser, beleza. Se eu não quiser, não sou obrigado, beleza? Se você quiser continuar com esse outro advogado, continue com ele, mas eu estou saindo. Então, não sou obrigado a trabalhar com outro advogado, por exemplo, pela minha liberdade e independência profissional. Então, o advogado, no exercício do mandato, ele atua como patrono da parte, beleza? Então, cumpre a esse advogado imprimir a causa, orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar às intenções contrárias do cliente, mas antes procurando esclarecer quanto à estratégia traçada. Beleza? Beleza, pessoal? Então é o seguinte, aqui acaba a nossa primeira aula, nosso primeiro tópico. Para concretizar e aprofundar o seu conhecimento, para você nunca errar nenhuma questão sobre esses temas, você precisa agora fazer o quê? Você precisa ler os artigos que estão aqui para você ler. Depois que você lê esses artigos, você vai responder as questões. Então, depois que você assiste a aula, fica até mais rápida a leitura dos artigos, fica mais fácil entender. Então, esses artigos vão trazer algumas informações a mais e você vai entender como que esse tema é cobrado na sua prova, respondendo as questões. Faça isso agora mesmo. Ou então, assista a próxima aula, espere acumular 2, 3 aulas e depois, na sequência, ali lê os artigos dessas 2, 3 aulas e responda as questões dessas 2, 3 aulas. Mas não acumule mais que isso. Não espere assistir 4, 5 aulas e depois você vai acumular com muitos artigos e muitas questões. Não. Acumule no máximo 3. O ideal é que sempre a cada aula você faça o quê? Leia os artigos e já responda as questões. Mas você pode acumular ali até 3. Fica tranquilo ainda. Beleza, pessoal? Então já faça isso e eu já te aguardo na nossa próxima aula.